Olá, um bom dia para você. O primeiro turno da proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência pode ser votado no plenário na quarta-feira. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que vai tentar um acordo com todos os líderes partidários para eliminar prazos e concluir a votação da PEC principal até o dia 10 de outubro e da PEC paralela até o final do mesmo mês. O parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre a reforma da Previdência foi publicado no Diário do Senado. A partir de agora, o texto da PEC 6, que é o texto principal da reforma, está pronto para entrar na ordem do dia do plenário. Pelo regimento, a PEC teria que passar por 5 sessões de discussão antes da votação em plenário. O presidente Davi Alcolumbre disse que a intenção é conseguir um acordo para encurtar esses prazos. Eu estou tentando construir não só a discussão, não só em relação aos dias úteis, ou aproveitar esses dias, porque todo mundo debateu muito a matéria e todo mundo já está convencido do seu voto. A PEC paralela, que entre outras medidas inclui estados e municípios na reforma e prevê novas fontes de arrecadação para a Previdência, já recebeu um número, é a PEC 133 de 2019. Com isso, ela já começa a tramitar como proposta autônoma. Até o dia 18 de setembro, as duas propostas poderão receber emendas de plenário. Depois, voltam à CCJ para que o relator dê parecer sobre as emendas. Por acordo, o senador Tasso Gereissati dará parecer sobre as emendas à PEC principal em 24 horas. O parecer sobre as emendas à PEC paralela não tem prazo. Ele pode dar um parecer em 48 horas, em uma semana, em 15 dias, pode combinar com os líderes que isso pode ser feito em uma audiência pública. Isso ele vai costurar com os líderes no sentido de formar um calendário tranquilo, razoável, para que ela também não fique tão distante da PEC principal. A expectativa é de que a PEC principal seja votada pelo Senado até o dia 10 de outubro. A PEC paralela também deverá ser votada ainda este ano. Como há um amplo entendimento em relação a esse tema, eu acho que a gente vai conseguir dar muita celeridade sobre a PEC paralela na CCJ e no plenário. Dá para votar nesse ano ainda? Estamos trabalhando para isso. E ainda falando sobre Previdência, você sabe o que é o abono salarial? É um dinheiro extra pago a trabalhadores com carteira assinada que ganham até 2 salários mínimos por mês. Mas isso pode mudar. A reforma do sistema previdenciário quer diminuir o número de pessoas que têm direito ao benefício. Criado na década de 70, o abono salarial surgiu para complementar a remuneração de trabalhadores de baixa renda, tanto da iniciativa privada quanto do serviço público. Com a política de valorização do salário mínimo e o aumento de pessoas trabalhando com carteira assinada, as despesas com o abono dispararam. Pensando nisso, o governo propôs, como parte da reforma da Previdência, limitar o benefício para quem ganha até um salário mínimo por mês, em vez do teto de 2 salários mínimos exigido atualmente. A intenção era economizar cerca de 170 milhões de reais. Durante a tramitação na Câmara, os deputados optaram por um meio termo, pagar o benefício a quem recebe até R$ 1.364 mensais, valor usado hoje como parâmetro de definição de baixa renda. Com isso, a economia prevista caiu para algo entre 70 e 80 bilhões, de acordo com a instituição fiscal independente do Senado Federal. Isso significa uma economia, em termos de ganhos fiscais, da ordem de 80 bilhões em 10 anos. É uma parte muito importante da economia fiscal da reforma da Previdência. Nos primeiros anos, ele é o benefício que isoladamente tem o maior impacto, até porque não tem regra de transição na proposta. O aumento na quantidade de abonos pagos acompanha o crescimento do número de trabalhadores formais. De 2003 a 2013, o gasto com o benefício saltou de 3,6 bilhões para 17,1 bilhões de reais. Já os trabalhadores, que eram pouco mais de 29 milhões de pessoas, chegaram a 48,6 milhões. As últimas alterações nas regras do abono foram em 2015.
O Congresso mudou a data de pagamento e o valor do benefício, que passou a ser proporcional ao número de meses trabalhados. Os gastos com o abono chegaram a cair de 15,5 bilhões em 2014 para 9 bilhões em 2015, mas logo no ano seguinte retomaram uma curva crescente. Essa ideia de receber proporcional ao trabalhador faz todo sentido. Se você, digamos, dividir esse pagamento por uma unidade de tempo menor, mensal, por exemplo, e fazer o pagamento proporcional ao que foi trabalhado, isso dá um incentivo ao trabalhador querer ficar um mês a mais no trabalho, digamos assim, distribui esse pagamento de uma forma mais equitativa. O abono salarial é um programa que eu acho foi concebido em uma época em que não tinha a tecnologia o país para fazer uma boa focalização de um apoio à renda suplementar ao salário mínimo. Entre todos os programas trabalhistas, esse é o programa que consideraríamos mais regressivo, é decir, que as classes média e médio-alta recebem abono salarial tanto quanto a classe médio-baixa. Por esse e outros motivos, especialistas defendem que, mais importante do que discutir o valor do benefício, é ver se ele ainda tem eficácia, meio século depois de ter sido criado. O Brasil tem várias políticas de proteção ao emprego. Quando você junta todas essas políticas juntas, fica um emaranhado em que uma estrutura de incentivos completamente perversa que não alcança o objetivo final, que é a proteção do trabalhador, principalmente aquele de baixa renda. O abono sofre de uma contradição enquanto política social justamente porque ele é destinado a quem tem carteira assinada, o que não é nenhum privilégio, mas na realidade brasileira coloca essa pessoa numa posição intermediária na distribuição de renda. Então hoje um brasileiro com carteira assinada e que recebe 2 salários mínimos, em alguns estados do Brasil, pode estar até mesmo na metade mais rica da população. O objetivo principal dos programas trabalhistas tenderiam que ajudar as pessoas a aumentar a própria produtividade ou emprego. Se eu sou trabalhador e contribuo a um programa para o trabalho, esse programa tendria que ter resultados de trabalho. Então, esse programa se pode utilizar, por exemplo, para alimentar políticas ativas de trabalho melhor. Um melhor cine, que ajude as pessoas a encontrar trabalho antes da terminação da parcela de desemprego. Um serviço de capacitação e formação profissional de qualidade, que ajude as pessoas que são desempregadas a conseguir trabalho melhor. O que precisa haver é uma discussão mais ampla a respeito dos programas que nós temos. O Bolsa Família, por exemplo, é um programa eficiente, custa muito pouco, né? Custa 30 bilhões por ano e atende 14 milhões de famílias, né? Cerca de 56 milhões de pessoas. Nós temos que ter políticas de desenvolvimento para ampliar essa renda média do brasileiro, que é muito baixa. Agora, enquanto a gente não consegue fazer isso, né, precisa focalizar o pouco recurso que o Estado ainda tem para aqueles que estão passando fome, que estão sem emprego, que estão sem salário. Confira agora as atividades agendadas para hoje aqui no Senado. Vamos ver aqui e acompanhar no telão. Às 9 horas, já a gente volta, às 9 horas na Comissão de Direitos Humanos, vai ser realizada a audiência pública sobre os impactos da reforma da Previdência nos municípios. Às 10 horas, no plenário, sessão especial para homenagear a instituição Rotary Internacional. Às 2 da tarde, sessão plenária para discursos e comunicações dos senadores. E também aí às 4 da tarde, outra sessão especial no plenário, desta vez para comemorar o Dia do Administrador. A indicação de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República provocou reações nos meios político e jurídico. Foi a primeira vez desde 2003 que o presidente da República escolheu um nome fora da lista tríplice, elaborada pelos procuradores. Augusto Aras ainda vai ter que ser sabatinado aqui no Senado. O mandato da atual procuradora, Raquel Dodge, termina no dia 17 de setembro. Augusto Aras tem 60 anos, é baiano e entrou no Ministério Público em 1987. É subprocurador-geral, especializado nas áreas de direito público e direito econômico. Atualmente também é professor da Universidade de Brasília. Indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para substituir Raquel Dodge, que termina o mandato no próximo dia 17, Augusto Aras não está na lista tríplice
elaborada pela Associação Nacional dos Procuradores da República. A Constituição diz que cabe ao presidente da República fazer a indicação. Por lei, ele não é obrigado a escolher alguém da lista da ANPR. Mas essa é uma tradição que vinha se mantendo desde 2003. De qualquer maneira, qualquer nome que eu indicasse, né? A senhora Raquel Dodge, o pessoal da lista, o Antônio Carlos Soares, Simões do Rio de Janeiro, entre tantos outros, né? Eu sofreria ataques. A decisão do presidente Jair Bolsonaro provocou reações. A Associação Nacional dos Procuradores da República considera que a escolha de alguém fora da lista é um retrocesso. A ANPR ela tem uma discordância com a forma que foi feita a escolha. A lista tríplice ela é feita pela associação desde 2003, desde 2001 e desde 2003 ela tem sido respeitada pelos presidentes da República. E essa lista é um reforço da autonomia do Ministério Público. A autonomia do Ministério Público ela está prevista na Constituição. Pelo Twitter, o presidente Davi Alcolumbre disse que assim que a mensagem presidencial com a indicação chegar ao Senado, será lida e encaminhada para sabatina e votação na Comissão de Constituição e Justiça. Além da CCJ, o nome de Augusto Aras tem que passar pelo plenário e ser aprovado por pelo menos 41 senadores. Essa é uma questão do Executivo. É uma prerrogativa do Executivo. Cabe ao Executivo escolher o nome e enviar aqui para o Congresso Nacional, para o Senado Federal. E nós vamos receber, vamos debater e discutir, aprovar ou não. Nós não conhecemos as ideias do novo procurador-geral, esperaremos conhecer. Eu só tive conhecimento de algumas manifestações que ele tem feito mais recentemente. Não sei se essas manifestações foram para agradar o presidente da República ou se é o pensamento dele. Se for o pensamento dele, me preocupa, porque nós poderemos ter um retrocesso em áreas importantes como direitos humanos, respeito à diversidade cultural que o nosso país tem, a Constituição no que diz respeito à posse da terra. Eu vou participar da sabatina com muita atenção, observar, mas eu confesso que fiquei com o pé atrás por algumas declarações do indicado fazendo restrições à Lava Jato, fazendo restrições a essa operação que já trouxe 13 bilhões de reais para o país e animou o povo brasileiro para acreditar novamente no Brasil. Autoridades participaram da cerimônia do Dia da Independência aqui em Brasília. Milhares de pessoas foram assistir ao desfile na esplanada dos ministérios. O repórter Paula Crisio acompanhou a solenidade. Confira. Nada como uma festa de 7 de setembro para nos fazer voltar à infância. Mas quase ninguém se dá conta da preparação e dos cuidados que envolvem o desfile. 9 da manhã, a parada começa com a chegada do presidente da República em carro aberto. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ministros, autoridades e convidados já estavam lá. Nas arquibancadas, alunos do ensino fundamental emocionados com a oportunidade de ver tudo aquilo bem de perto. TV Senado na cobertura do Dia da Pátria. Aqui nessa arquibancada temos crianças das escolas aqui de Brasília, temos mães, pessoas acompanhando, pais, uma vibração incrível. As crianças que puxam, as crianças são fonte de inspiração pra gente. É uma realização, né? Porque a gente vê neles um futuro. Mil maravilhas, tá surpreendente a cada desfile, o presidente passou aqui pelo meio da gente, muito humilde, eu gostei bastante. A festa foi preparada para 20 mil pessoas. Para enfrentar o clima seco desta época do ano, muita água, 19 mil litros. A Secretaria de Comunicação do Governo divulgou os custos do evento, R$ 971.500. Muito lindo, muito lindo. As roupas, assim, é perfeito. Bandas, uniformes de gala próprios para a importância da solenidade. De repente, Jair Bolsonaro desce do palanque e caminha pelo asfalto, acenando para os presentes.
O maestro da banda cedeu a batuta para que o presidente regesse alguns compassos. Passos firmes, regimentos e corporações se apresentaram. Destaque sempre é guardado, os batalhões equestres receberam muitos aplausos. O mesmo aconteceu com os motociclistas da Polícia do Exército. 7 de setembro de 2019. Música, cores, civismo, amor à pátria. Dia da Independência do Brasil. Um desfile para ser visto com os olhos de criança. A Esquadrilha da Fumaça, mais uma vez, tirou o fôlego da plateia, com suas manobras arrojadas. 3 horas depois de iniciada, a parada do Dia da Independência chegou ao fim. Missão cumprida? Ano que vem tem mais. O Congresso Nacional está iluminado com a cor amarela durante todo o mês de setembro. O objetivo é alertar para os sinais do suicídio. Se acomode, porque agora eu vou te contar a história da minha vida. Mais especificamente, por que minha vida chegou ao fim. E se você estiver escutando esta fita, saiba que você foi um dos motivos. Hannah é a personagem principal da série 13 Reasons Why. Em português, Os 13 Porquês. Na trama, a adolescente de 17 anos deixa fitas gravadas explicando as razões que a levaram ao suicídio. O tema ainda é tabu, mas falar sobre o assunto pode ajudar. Por isso, durante todo o mês de setembro, o Congresso vai estar iluminado de amarelo para participar da campanha de prevenção ao suicídio, chamada de Setembro Amarelo. Chamando a atenção para as famílias, para que observem, né, se tem alguém na família com um comportamento diferente, né, triste, deprimido. E muitas vezes você pode salvar essas pessoas com tratamento preventivo e tal. O movimento começou em 2015, apoiado pelo Centro de Valorização da Vida, CVV, principal serviço de apoio psicológico e de prevenção ao suicídio do país. Desde que a pessoa tenha o acolhimento necessário, desde que ela tenha o apoio necessário, o CVV não substitui qualquer ajuda profissional, mas ele funciona nessa rede que envolve família, amigos, imprensa, poder público, toda a sociedade pode atuar para que a gente evite mais mortes. Cerca de 800 mil pessoas se suicidam todos os anos. Essa é a segunda principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos. A Organização Mundial de Saúde indica que 90% dos suicídios estão associados a transtornos mentais como depressão e uso de álcool e drogas. E no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, quase 80% dos suicídios são de homens. Que as mulheres, elas tendem a procurar um ombro amigo, né, uma amiga para conversar. Elas choram, elas colocam as emoções para fora, elas não têm uma recriminação social de se expor quando elas estão com algum problema, né, uma tristeza. Já os homens, eles são muito cobrados para não transparecerem essa tristeza. Não adianta só a gente olhar para o indivíduo e suas possíveis fraquezas, né? Que é o que as pessoas tendem a olhar. Vamos olhar para o que está em torno desse indivíduo, tanto no microcosmos, né, da família, quanto no macro, na cultura, no trabalho, né? Você pode conversar com um voluntário do CVV ligando para 188 de todo o território nacional, 24 horas, todos os dias e de forma gratuita. O apoio emocional também pode ser feito por chat, e-mail, carta ou pessoalmente nos postos de atendimento. Os voluntários, eles ouvem sempre de uma forma sigilosa, sem julgamento. A nossa proposta é ouvir com compreensão, com respeito, com aceitação, deixando que a pessoa fale livremente sobre as emoções dela. Quando ela sabe que ela pode falar sem ser julgada, e às vezes até a questão do anonimato facilita esse processo de fala. A crise migratória causada pela chegada de venezuelanos desorganizou o sistema de assistência em saúde, educação e segurança em Roraima. Sobre o tema, o senador Messias de Jesus fala na entrevista de hoje. Senador, o senhor já usou a palavra colapso para falar da situação de Roraima, né? Como é que o senhor descreve o que está acontecendo agora lá em relação à chegada dos venezuelanos? Pronto, exatamente, colapso. Já usei isso em várias vezes, em vários pronunciamentos. Exatamente porque é o que nós vivemos hoje lá.
Vou dar alguns dados, alguns números para que você tenha conhecimento por que nós chegamos ao colapso. O Brasil cresce em média 0,79, se não me engano, por ano. Roraima tem crescido 5%, 5,5% ao ano. E em 2015, 2016, aliás, nós tínhamos 500 mil habitantes no estado, em 2016. Agora nós temos 605 mil habitantes. 605 mil habitantes. Você vê que em 2 anos nós tivemos um crescimento enorme. A nossa capital Boa Vista, pode verificar que é a que mais cresceu populacionalmente no Brasil, historicamente. Os municípios do interior do estado, não há um sequer que não tenha crescido no mínimo 20% o número da população. Vou te dar um exemplo da minha pequena São João da Baliza, um município com 10 mil habitantes na área urbana e rural. Hoje nós chegamos a ter cerca de 13 mil habitantes lá, porque cerca de 3 mil pessoas que vivem lá, na cidade e nas vicinais, são venezuelanos. Todos os municípios de Roraima chegaram a um colapso na saúde, na educação, na segurança pública, porque não teve como se controlar. E ainda metade dos venezuelanos que chegam são crianças e adolescentes, né? Crianças, adolescentes, os pais sem condição nenhuma de sobrevivência, porque a maioria das pessoas que estão chegando lá não tinham emprego lá na Venezuela, não tinham emprego, são alguns que já viviam numa situação ruim. O país entrou numa, perdão da palavra, numa desgraça total com a ditadura do Nicolás Maduro, e as pessoas, qual o caminho deles? O mais próximo é Pacaraima, que era uma cidade com 15 mil habitantes em 2017 e que agora tem 17, 18 mil habitantes. É a cidade que mais cresceu no Brasil. É a cidade que mais cresceu no Brasil. Pra você ter uma ideia, o prefeito de Pacaraima, para te dar um outro número com relação aos municípios, o prefeito de Pacaraima, Juliano Torquato, ele tinha matriculado de alunos brasileiros para 2018, 2.025 alunos. Ele tem, na rede pública municipal de ensino, 1.630 alunos venezuelanos. Ele foi para 3.635 alunos. Ele não teve aumento de recursos para merenda escolar, para pagamento de professores, para transporte escolar, para infraestrutura, para escolas, para prédios físicos de escolas, não teve melhoria. Porque não houve previsão orçamentária? Não tinha uma previsão orçamentária para o município crescer tanto assim, era impossível prever isso, e o governo federal não ajuda os municípios, nem o estado de Roraima, com recurso suplementar. A lei de imigração é generosa demais, porque eu creio que na época da aprovação da lei de imigração ela não foi prevista de que teria essa migração exagerada vindo da Venezuela, principalmente, porque nós fazemos fronteira com a Venezuela e com a Guiana, né? Então, é natural que Santa Helena é uma cidade próxima. Isso Roraima, né? O Brasil tem várias outras fronteiras. Sim, Roraima, claro. Roraima, estou falando especificamente de Roraima. Roraima tem fronteira com a Venezuela e com a Guiana. A cidade mais próxima nossa, de Pacaraima, Santa Helena. Santa Helena tem cerca de 30 mil habitantes. Isso inverteu. O povo de Santa Helena foi embora para Pacaraima. Pacaraima, hoje, é uma das cidades brasileiras mais difícil de se viver. Hoje é Pacaraima. Então, Roraima cresceu. Segundo a Polícia Federal, números da Polícia Federal, entraram 260 mil venezuelanos em Roraima. Mas foram interiorizados, né, senador? Não ficaram em Roraima. 15 mil foram interiorizados. Segundo os dados da Operação Acolhida do Ministério da Defesa, 15 mil foram interiorizados. O restante, cerca de voltaram para o seu país e os outros estão espalhados aí, cento e poucos mil venezuelanos estão espalhados em Boa Vista e nos municípios do interior.
E só um outro dado também é que a Organização das Nações Unidas diz que a estimativa de venezuelanos fora do país nessa crise migratória é de cerca de 4 milhões de pessoas, né? É o segundo maior grupo de deslocados no mundo. Só perde para os refugiados da guerra na Síria, desses né? 4 milhões, eu não tenho dúvida que 150 mil estão no estado de Roraima, nas ruas de Boa Vista, nas ruas dos municípios do interior, nas vilas, nas vicinais. Hoje você chega, é normal, extremamente normal, natural você chegar no restaurante, no bar, em qualquer lugar e encontrar o garçom venezuelano, a atendente venezuelana, a moça da limpeza venezuelana, todo mundo venezuelano. O pior disso tudo é que se você for de fato para as filas dos postos de saúde do município de Boa Vista, ou dos municípios do interior, ou para o Hospital Geral de Roraima, você vai encontrar 50% das pessoas que estão nas filas lá ou internados são venezuelanos, com doenças que eles estão trazendo de todas as naturezas, que está impactando o Brasil inteiro. Se você for na maternidade de Boa Vista, 50% dos meninos que nascem lá hoje são venezuelanos. Se qualquer outro número que diga o contrário, não é verdadeiro. Não é verdadeiro. 50% dos nascimentos hoje na maternidade de Boa Vista são de venezuelanos. São de venezuelanos. Portanto, Boa Vista não tem outra palavra para se usar para o estado de Roraima, não ser colapso. E é exatamente por isso que nós temos pedido ao governo federal, feito constantes apelos ao governo federal. O senhor teve recentemente em reunião com ministros? Já tive com o ministro do Exército, tivemos com o ministro da Defesa, tivemos com o ministro Sérgio Moro, tivemos com o ministro Onix, tivemos com o ministro das Relações, chefe da Secretaria-Geral de Governo, o ministro General Ramos, tivemos antes com o ministro Santos Cruz, já falamos sobre isso, toda a bancada parlamentar com o presidente Jair Bolsonaro, enfim, todos os apelos nós já fizemos, no sentido de que Roraima venha sair dessa crise. Porque Roraima já tínhamos vários problemas. Nós temos problemas em Roraima que a gente precisa resolver. Energia, né? Questão fundiária, a energia que, graças a Deus, eu creio que está chegando a um ponto de finalizar isso, já tem autorização dos indígenas, falta apenas um acordo entre o governo federal e a empresa que ganhou a licitação, uma repactuação de preço, que eu creio que isso está andando. Só para explicar para o telespectador, hoje a energia de Roraima vem da Venezuela e de termoelétricas no estado, não é muito isso? precariamente da Venezuela. Hoje nós praticamente toda de termoelétrica. Nós gastamos cerca de 160 milhões de reais por mês com as termoelétricas para gerar energia para o estado de Roraima. O que está, e eu disse isso ao ministro da Advocacia-Geral da União e disse ao general Ramos, ministro da Secretaria-Geral de Governo. Falta um acordo de 140 milhões, isso é para chegar no acordo daquilo que a empresa quer. Ou seja, é menos de um mês que o governo federal precisa abrir mão para que chegue ao acordo e o Linhão de Tucuruí comece a ser construído e, de uma vez por todas, resolver o problema energético do estado de Roraima. O maior empecilho para o Linhão de Tucuruí era a passagem pela terra indígena Paimiri-Atroari? O maior empecilho era a passagem pela terra indígena Paimiri-Atroari. Esse problema já foi resolvido. Os indígenas já concordaram com isso. O que falta agora é só esse entendimento, porque a empresa que tinha uma licitação ganha com mais de 8 anos atrás, disse que não consegue mais fazer pelo mesmo preço. Pediu lá um determinado valor, desse determinado valor falta pouco, mais ou menos 140 milhões de reais para chegar naquilo que a empresa pediu. Eu disse já a vários setores do governo, esses 140 milhões termina saindo muito mais barato para o Brasil, para o estado de Roraima, e é seguro e faz, de fato, o governo federal entender, ao chegar a esse acordo, que Roraima é uma questão de segurança nacional. Senador, então, só para a gente encerrar, quais os grandes desafios hoje que o senhor imagina que o Estado tem para debelar essa crise migratória e conseguir estabilizar a assistência em saúde, segurança e educação no Estado? A última vez que eu estive com o ministro Sérgio Moro, com o general Ramos, e numa audiência da bancada com o ministro Onix, com o general Ramos, com o Ministério da Defesa, nós dissemos o seguinte: primeiro, tem que encerrar essa questão de abrir novos abrigos. A Operação Acolhida faz um papel lindíssimo, muito bonito o papel, mas ela cuida só de 6 mil venezuelanos nos 13 abrigos do estado de Roraima. 13 abrigos. Gasta cerca de 400, já está gastando, desde que foi criada, cerca de 500 milhões de reais.
Só que 6 mil venezuelanos nos abrigos, 70 mil, 80 mil venezuelanos nas ruas. O senhor acha que o investimento tem que ser na interiorização, então? O investimento tem que ser na interiorização. Entrou lá na fronteira, tem que ter um município, um estado já certíssimo para o governo federal recolher lá e levar para aquele estado. Roraima não pode mais continuar recebendo. Não é xenofobia, muito pelo contrário. Nenhum estado brasileiro deu tamanha demonstração de grandeza e de humanidade como deu o estado de Roraima. Só que chegou um momento que Roraima não aguenta mais. Roraima é um estado pequeno, é um país dentro de um estado e um estado pobre, sem energia, sem terra, sem estrutura, sem condição de saúde. A gente só pode fazer o quê? Pedir socorro constantemente ao governo federal, a todas as autoridades. Inclusive, eu disse isso ao pessoal da Acnu, não adianta mais levar ninguém para tirar foto lá em Roraima. Que é a Agência das Nações Unidas para Refugiados, que estão lá dentro. É muito bonito fazer foto lá com os venezuelanos que estão dentro dos abrigos. Eu quero poder ir para a rua, morar nas ruas de Boa Vista, nos bairros de Boa Vista, nas ruas dos municípios de Roraima e suportar todo aquele dia lá, você ter que conviver com aquele tipo de situação onde não tem emprego nem para os brasileiros, estão dividindo um mercado que já era ruim, com mais de 100 mil venezuelanos. Mais de 20% da população do estado de Roraima cresceu nos últimos 2 anos. Senador, muito obrigada pela entrevista. E a nossa edição fica por aqui. Você pode rever as reportagens na nossa página na internet, senado.leg.br/tv.